Se você não domina a si mesmo, será dominado por qualquer coisa. Friedrich Nietzsche não acreditava em sorte ou destino como fatores decisivos para o sucesso. Para ele, o verdadeiro poder estava na capacidade de um indivíduo superar suas fraquezas e moldar a própria vida. A maioria das pessoas é escrava dos próprios impulsos. Cedem ao conforto, ao medo, à preguiça. Querem resultados extraordinários, mas vivem de forma comum. Nietzsche via isso como a grande tragédia da humanidade. A falta de controle sobre si mesmo. Disciplina não é apenas um hábito, é uma demonstração de força. Quando você escolhe agir apesar da dificuldade, está provando que não é um mero produto do ambiente, mas sim o arquiteto do seu destino. Nietzsche defendia que o poder não deveria ser medido pelo domínio sobre os outros, mas pelo domínio sobre si mesmo. Quem controla a própria mente, controla a própria vida. Se você não consegue dizer não para suas fraquezas, então já perdeu o jogo. Mas se aprende a impor ordem ao próprio caos, nada pode te parar. Essa é a diferença entre aqueles que Nietzsche chamaria de fortes e aqueles que ele consideraria apenas parte do rebanho. A mudança parece simples na teoria. Basta decidir e agir. Mas na prática, é como tentar nadar contra uma correnteza invisível. Você faz promessas, traça planos, se enche de motivação e, poucos dias depois, volta para os velhos hábitos. Mas por quê? Nietzsche nos dá uma resposta brutal. Sua mente foi programada para evitar a mudança. Seu cérebro prefere o que é conhecido, previsível e confortável. Ele funciona como uma máquina de sobrevivência e qualquer transformação representa um risco. Mesmo que sua vida atual esteja longe do que você deseja, ela ainda é familiar. E o familiar sempre parece mais seguro. Nietzsche chamava isso de moral do rebanho. A maioria das pessoas não pensa por si mesma, não questiona, não se desafia. Elas seguem o fluxo, fazem o que todo mundo faz, escolhem sempre o caminho mais fácil. Se todos ao seu redor procrastinam, reclamam da vida, evitam o desconforto e se conformam, é natural que você seja arrastado para essa mesma mediocridade. Mas há um problema. Quem segue o rebanho nunca se torna grandioso. Nietzsche acreditava que a verdadeira transformação só acontece quando você rompe essa programação mental e decide de uma vez por todas que não será como os outros. Você precisa treinar sua mente para suportar o desconforto da mudança. Precisa entender que a resistência inicial não é um sinal para parar, mas um teste para ver se você merece avançar. O mundo está cheio de pessoas que dizem querer mudar, mas que no fundo não querem pagar o preço da transformação. Elas esperam um momento perfeito, uma motivação constante, uma solução mágica. Nietzsche desprezava essa mentalidade. Ele sabia que a única forma de mudança real é pela força. A força de vontade, a força da disciplina, a força de quem não aceita ser apenas mais um. Então, se mudar parece difícil, parabéns. Isso significa que você está no caminho certo. Mas agora, a questão é, você vai continuar resistindo ou vai finalmente quebrar essa corrente? Disciplina não é apenas fazer o que precisa ser feito. Se fosse assim, qualquer pessoa determinada por alguns dias já teria sucesso garantido. Mas por que tão poucos conseguem manter um nível elevado de disciplina a longo prazo? Porque a maioria ainda enxerga a disciplina como um ato isolado, quando na verdade ela é um compromisso contínuo com uma visão maior de si mesmo. Nietzsche não acreditava na ideia de que a vida deveria ser fácil ou confortável. Pelo contrário, ele via a luta como parte essencial do crescimento. Para ele, disciplina não era um fardo, mas uma prova de força, um refinamento da própria existência. Ele acreditava que aqueles que desejam algo grandioso precisam suportar o peso da sua própria evolução. E é aqui que muita gente falha. Elas esperam motivação. Acham que disciplina e motivação são a mesma coisa. Motivação é um impulso momentâneo, frágil, que aparece e desaparece como uma chama ao vento. Disciplina, por outro lado, é a capacidade de continuar mesmo quando você não sente vontade alguma. Disciplina é entender que cada pequena ação, cada escolha de acordar cedo, de treinar mesmo cansado, de estudar quando ninguém está olhando, está construindo o seu destino. Nietzsche falava da vontade de potência, uma força interna que impulsiona os mais fortes a sempre buscarem algo maior. Quem desenvolve disciplina está, na verdade, dominando essa força, canalizando-a para se tornar alguém que não precisa de incentivos externos para agir. Por isso, tão poucos chegam ao topo. Porque ser disciplinado não é apenas seguir regras ou uma rotina rígida. É ter clareza sobre o que você quer e não aceitar nada menos do que isso. É saber que o desconforto faz parte do caminho e, em vez de evitá-lo, você encara de frente, porque entende que ele é o preço da transformação. Nietzsche não via a disciplina como um peso, mas como um privilégio dos fortes. Se você ainda se vê como vítima das circunstâncias, está longe de entender o verdadeiro poder da autodisciplina. Mas se você enxergar cada dia como uma oportunidade de fortalecer sua mente e seu espírito, então estará começando a trilhar o caminho dos que realmente vencem. Nietzsche não acreditava em inimigos invisíveis ou forças externas controlando sua vida. Para ele, o maior obstáculo entre você e a vida que deseja não é o mundo, não são as circunstâncias, nem outras pessoas. É você mesmo. Ninguém pode te sabotar melhor do que você. A preguiça, a procrastinação e o medo não são apenas pequenos incômodos. Eles são forças internas que, se não forem controladas, vão destruir qualquer possibilidade de crescimento. O problema não é que você não tem tempo, não tem sorte ou não tem oportunidades. O problema é que quando chega a hora de agir, sua mente tenta te convencer de que é melhor esperar. Nietzsche via esse comportamento como um reflexo da fraqueza.
Ele acreditava que a vida pertence aos que têm a coragem de se levantar contra si mesmos, contra as desculpas, contra a necessidade de conforto. E essa batalha não acontece uma vez só. Ela acontece todos os dias, em cada escolha pequena que você faz. Mas, além das dificuldades internas, existe também o mundo externo. E o mundo não quer que você vença. As pessoas ao seu redor podem te desencorajar, te criticar, tentar te puxar para baixo, não porque você está errado, mas porque seu crescimento as incomoda. Quando você decide se tornar disciplinado, começa a expor a falta de disciplina dos outros, e isso os irrita. Além disso, vivemos cercados por distrações. Nietzsche, que já criticava a alienação da sociedade no século XIX, ficaria horrorizado com a realidade de hoje. Redes sociais, roubando sua atenção. Entretenimento instantâneo, viciando sua mente. Tudo projetado para te manter ocupado, mas improdutivo. É por isso que só os disciplinados resistem. Porque eles entendem que essa luta é inevitável. Você pode escolher enfrentar suas dificuldades de frente ou passar a vida sendo controlado por elas. Nietzsche dizia que só existem dois tipos de pessoas: as que dominam a si mesmas e as que são dominadas. Em qual grupo você quer estar? A grandeza não acontece por acaso. Nietzsche sabia que ninguém se torna forte, disciplinado ou excepcional da noite para o dia. A transformação não acontece em um único momento de inspiração, mas sim nas escolhas silenciosas que você faz todos os dias. Cada pequena decisão que você toma, levantar cedo ou dormir mais um pouco, estudar ou passar horas no celular, encarar um desafio ou fugir dele, está moldando o que você se tornará no futuro. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas acham que são as grandes decisões que mudam a vida, quando na verdade é o acúmulo das pequenas escolhas diárias que determina quem você será daqui a 1 ano, 5 ou 10. Nietzsche dizia que, se você quer saber como será seu futuro, basta olhar para como está vivendo hoje, porque cada ação ou te fortalece ou te enfraquece. Não existe neutralidade. Ou você está se tornando mais forte, mais inteligente e mais disciplinado, ou está se tornando mais fraco, mais preguiçoso e mais distante do que quer. E sabe o que é mais perigoso? Essas pequenas decisões parecem insignificantes no momento. Você pensa, só hoje eu vou pular o treino. Não tem problema eu procrastinar um pouco. Vou deixar para começar amanhã. Mas amanhã vira um ciclo infinito de adiamentos. Nietzsche via esse comportamento como uma forma de auto-engano. Quem adia a mudança hoje, dificilmente terá força para começar amanhã. Por isso, ele valorizava tanto a ação imediata. Se você quer ser disciplinado, forte, alguém que se destaca, você precisa agir agora. Não importa se o primeiro passo é pequeno. O que importa é que, a cada escolha, você esteja caminhando na direção certa. Então, a pergunta a você agora é simples. O que você está escolhendo neste exato momento? Muitos acreditam que a disciplina vem da motivação, do entusiasmo, da paixão. Nietzsche enxergava além. O verdadeiro combustível da disciplina não é apenas o desejo, mas também a dor. Se fosse fácil, todo mundo teria disciplina. Mas a verdade é que os momentos mais transformadores da vida surgem da insatisfação, do sofrimento, da frustração. Nietzsche dizia que quem tem um porquê forte o suficiente pode suportar qualquer como. Isso significa que se você sabe exatamente onde quer chegar, pode suportar qualquer dificuldade pelo caminho. O problema é que a maioria das pessoas encara o sofrimento como um sinal para desistir. Sentem cansaço, desânimo, fracasso e pensam: talvez isso não seja para mim. Mas Nietzsche enxergava o oposto. A dor não é um obstáculo, é um teste. Ela existe para separar os fracos dos fortes, para ver quem realmente quer algo e quem só deseja isso quando é conveniente. Quando você sente frustração, pode fazer duas coisas: usá-la como desculpa para parar, usá-la como impulso para continuar. A diferença entre os que vencem e os que falham está nessa escolha. Os fracos dizem: isso é difícil, então não é para mim. Os fortes dizem: isso é difícil, então eu preciso me tornar mais forte. Nietzsche acreditava que o sofrimento era essencial para a evolução. Ele dizia que os grandes homens não fogem da dor, eles a abraçam, a transformam em força. Cada dificuldade que você enfrenta pode ser uma âncora ou um trampolim. Você escolhe qual será. A disciplina verdadeira não vem de esperar o momento ideal. Ela nasce quando você decide que nada, absolutamente nada, vai te impedir de se tornar quem você quer ser. Nietzsche não acreditava em milagres ou mudanças repentinas. Para ele, a evolução acontece pelo hábito, pela repetição e pela superação constante. Você não se torna disciplinado porque decide isso uma única vez. Você se torna disciplinado quando age como uma pessoa disciplinada todos os dias, até que isso se torne parte de quem você é. O problema da maioria das pessoas é que elas tratam a disciplina como uma opção. Elas fazem quando estão com vontade. Mas Nietzsche sabia que essa mentalidade era fraca e instável. Para manter a disciplina de verdade, você precisa transformar a ação em um instinto. Algo que você faz independentemente das circunstâncias, sem precisar pensar ou decidir a cada dia. E como isso acontece? Através dos hábitos. Cada pequeno ritual que você cria, acordar no mesmo horário, treinar, estudar, agir mesmo sem motivação, fortalece sua identidade. Com o tempo, isso se torna natural, automático. Nietzsche via a disciplina como uma forma de arte. Você a constrói através da prática contínua, até que a ação certa se torne a única possível. Mas existe um detalhe: a disciplina não deve ser estática. Nietzsche valorizava a autossuperação constante. Para ele, viver era um processo de se tornar algo maior a cada dia.
Se sua rotina não desafia você, se você não se coloca em situações onde precisa crescer, sua disciplina começa a enfraquecer. Portanto, a melhor forma de manter a disciplina é simples, mas brutal. Remova a escolha. Faça o que precisa ser feito, independentemente da sua vontade. Crie rituais diários. Ações repetidas se tornam identidade. Busque desafios constantes. Nietzsche não respeitava a estagnação. Ele acreditava que a vida pertence aos que sempre querem mais. Se você espera se sentir pronto para agir, já perdeu. Mas, se transformar a disciplina em um instinto, ninguém poderá te parar. Você já sabe o que precisa fazer. Já entendeu que disciplina é poder, que sua mente resiste à mudança, que cada escolha te fortalece ou te enfraquece. Mas nada disso importa se você não agir agora. Se depois desse vídeo você simplesmente continuar vivendo da mesma forma, esperando o momento certo, então desista. Porque Nietzsche não acreditava em meio termo. Ou você escolhe a transformação, ou aceita ser apenas mais um. A pergunta final é brutal. Qual é o seu porquê? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Isso significa que, se seu propósito for forte o suficiente, nada poderá te parar. Mas se você não sabe por que está lutando, qualquer dificuldade será motivo para desistir. Então, agora, olhe para si mesmo. Você vai continuar como está, preso nos mesmos hábitos, nos mesmos ciclos, na mesma frustração? Ou vai fazer algo hoje, agora, que mude o rumo da sua vida? A escolha é sua. Mas Nietzsche já deixou claro: só os fortes seguem adiante.